Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos dando início à nossa celebração online aqui da IBNU Flórida, Igreja Batista Nações Unidas em Orlando, na Flórida. Quero convidar você a juntos cultuarmos a Deus através dos nossos momentos de louvor, da meditação da palavra, dos nossos momentos de oração. Vamos ficar aqui conectados para juntos adorarmos ao nosso Deus. Quero deixar para vocês os versículos de Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É isso mesmo. Enquanto nós podemos, vamos buscar a Deus, porque vai chegar momentos que muitos vão querer buscá-lo e não encontrarão. Então, vamos aproveitar esse momento. Convido você agora a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos para darmos início à nossa celebração. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de te servir. Muito obrigado pela oportunidade, ó Pai, de juntos, ó Deus, cultuarmos a Ti, ó Pai. Que esse momento, ó Pai, seja completamente, ó Deus, para único, exclusivamente, prestarmos culto a Ti. Obrigado pelas pessoas que estão aqui conectadas conosco, assistindo, que sejam impactadas, ó Deus, com o poder da Tua palavra, das canções que aqui iremos cantar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará
palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus planos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Agora você pode celebrar com a IBNU Flórida aos sábados e domingos. Aos sábados nos encontramos online aqui no YouTube, às 20 horas do Brasil e às 19 horas da Flórida. E para você que nos acompanha aqui em Orlando, venha celebrar presencialmente conosco aos domingos, às 11 horas da manhã da Flórida, no número 6965 da Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se ao nosso momento especial de oração. Todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida, estaremos reunidos no número 6965 da Piazza Grand Avenue para pedir e agradecer a Deus pelo seu cuidado especial. Você já foi convidado para fazer parte de um Geek? Os Geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e às 20 horas da Flórida. A live é pelo Google Meet. Este Geek é especialmente para os adolescentes e acontece presencialmente aqui em Orlando. Encontro One Way Teens, neste sábado, 12 de junho, às 19 horas no Orlando Eye. Quer saber mais? Então se conecte conosco pelo Telegram. Pelo aplicativo do Telegram, se inscreva no nosso canal. IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Olá pessoal, estou aqui para fazer um momento de oração. Então vamos fechar nossos olhos e orarmos ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por ter enviado Jesus, Senhor, para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todos os detalhes, Senhor. Obrigada pela IBNU Flórida, Senhor, nesse projeto que tem se iniciado, Senhor. Obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que estão servindo, Senhor, na IBNU Flórida, Senhor, na IBNU, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Obrigada, Senhor, também, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, Pai. Colocamos diante de Ti, eu junto com meus irmãos, Senhor, em oração, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que precisam de Ti, Senhor, e todos aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com eles, na vida deles, Senhor, se apresentando, Senhor, e a todos aqueles que Te amam, Senhor, que o Senhor possa abençoar e cuidar, Pai. Eu oro agradecida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, dando continuidade à nossa celebração, estamos dando início a um estudo de um livro muito interessante, que é o livro de Neemias. Vamos começar uma série de encontros, uma série de meditações nesse livro de Neemias, que tem uma história muito interessante, que cabe para os nossos dias atuais, essa história. E antes de entrarmos no livro de Neemias, eu quero que você corra lá, pega a sua Bíblia, pega seu tablet, seu smartphone que tem lá o aplicativo, e vamos trabalhar juntos nessa reflexão que inicia-se neste livro de Neemias, que está lá no Velho Testamento. Mas antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho quem foi Neemias, o que ele fez de tão importante para ele ter um livro aqui dentro da Bíblia, o que ele marcou a história para ele fazer parte das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Quem foi Neemias? Olha só, Neemias ele era um exilado da Babilônia, né? Ele saiu de lá, a Babilônia foi totalmente tomada diante do Império Medo-Persa, e ele se tornou copeiro do rei Artaxerxes, olha só. E o cargo de copeiro naquela época era um cargo assim muito importante, porque ele fazia parte da corte, né, juntamente com a rainha, muito próximo ao rei, e ele tinha uma figura de destaque ali juntamente ao rei, e era uma função que assim cuidava até da saúde do rei. Então ele provava os vinhos que o rei ia tomar, ele degustava os alimentos que o rei e a rainha iriam ingerir, porque naquela época existia muita rivalidade entre os reis, então se algum rei viesse a morrer, iria abalar toda a estrutura daquele reinado, né? Então, geralmente cada rei, eles tinham ali um copeiro, uma pessoa de confiança para estar juntamente com ele. E Neemias, nesse caso, foi escolhido para estar ali com o rei. Era uma pessoa de total confiança do rei. Então, ele marcou a história, e o rei se chamava Artaxerxes. Eita nomezinho, desde criança eu tenho dificuldade para pronunciar esse nome aqui, o rei Artaxerxes. Ele foi imperador da Pérsia, datado de 465 a 424 a.C. Esse foi o seu reinado. O nome Neemias significa "o Senhor consolou". Olha só que interessante. Também nós não conseguimos encontrar evidências se Neemias foi casado, se ele teve filhos. Isso a gente não conseguiu ter alguma informação, né? Basicamente aqui na Bíblia nós não encontramos. E Neemias é um livro que ele caminha juntinho ali com o livro de Esdras, porque Neemias ele vai trabalhar na construção dos muros de Jerusalém, que Jerusalém foi destruída. Esdras trabalhou na edificação do templo de Jerusalém, e Neemias vai trabalhar na reconstrução dos muros ali da cidade. Então, ele sai de uma posição de copeiro para ir trabalhar na reconstrução dos muros da cidade. E ele
toma uma posição de destaque ali naquela região. Então olha só a mudança, né, o que acontece na vida de Neemias. E agora sim, eu quero convidar você, vamos iniciar junto esse capítulo 1, que para mim é o capítulo que é o pilar de cada projeto, né, que na vida de um homem, sempre quando a gente vai tomar uma decisão, sempre quando a gente vai decidir comprar alguma coisa ou iniciar algum projeto, né, a gente sempre tem que se colocar de joelhos diante de Deus e perguntar: Senhor, estou aqui, fala comigo, é isso mesmo? Qual caminho devo seguir? Né? Então ele começa justamente com uma oração. Os grandes líderes, eles são guerreiros em oração. Eles se prostram diante de Deus, eles buscam a vontade diante de Deus. E foi assim que Neemias fez. Então vamos lá comigo, vamos começar a estudar esse livro magnífico. Começando pelo capítulo 1, vou começar aqui a leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha só que situação, né? Neemias, ao ouvir isso daí, ele ficou extremamente triste, extremamente chateado, né? Ele, aqui no versículo 4 diz que: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Olha só que interessante essa oração. Essa oração, ela começa a abrir esse livro de Neemias, né? E por que ele começa a orar a Deus? Ele começa a orar a Deus porque ele quer que Deus mostre para ele, que Deus fale com ele no coração, né, a atitude que ele precisa tomar, o que ele precisa fazer, né? E então ele começa a tirar um tempo de jejum e oração. Isso é muito importante na nossa própria vida. Se às vezes você tem decisões a tomar, seja elas uma decisão grande ou uma decisão que não tão grande, mas assim, uma decisão que é importante, que você tem que colocar ali diante de Deus aquela necessidade, faça como Neemias, prostre-se, né? Então, começando aqui pelo versículo 5, que realmente começa a descrever a oração realmente de Neemias, eu consegui encontrar aqui alguns elementos muito importantes para a nossa meditação. Vamos lá no versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Dá uma paradinha, hein? Aqui a gente encontra um primeiro elemento nesse versículo. Sabe qual é esse primeiro elemento? A adoração. Nesse momento ele reconhece a grandeza de Deus. Antes dele ir para outro elemento, outra parte da oração dele, ele para e ele reconhece a grandeza de Deus, né? Então ele chega diante de Deus, ele fala: Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é um Deus poderoso, né? Ele exalta o nome de Deus, né? Ele coloca Deus ali no alto, né? Como nós devemos fazer nas nossas orações, né? Hoje em dia nós temos orações que nós possamos falar, orações drive-thru, né? A gente vai ali no drive-thru, para na primeira janela, paga na segunda janela, na primeira janelinha a gente faz o pedido, na segunda a gente paga e na terceira a gente já quer respostas e pum, vamos embora, né? Então é aquela oração que você já quer fazer já cobrando Deus, né? Olha Deus, o negócio assim, assim, assado. Não, Neemias ele parou, ele adorou a Deus, ele falou para Deus: Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é magnífico. Ele começa a oração dele assim. Vamos lá para o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acuidares
acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aí encontramos mais um elemento da oração de Neemias. É o elemento sobre confissão de pecados, né? Então Neemias, ele sabia que o pecado dos israelitas causou ali um juízo divino, resultando na destruição de Jerusalém, né? Então, como Jerusalém ela precisava ser restaurada, ela precisava ser reerguida com base na confissão dos seus pecados, né? Então aqui ele fala exatamente sobre confessar os nossos pecados. Quantas e quantas vezes a gente entra na presença de Deus, a gente vai na igreja, a gente ora e tem aquele pecadinho que fica escondido lá no porão da nossa casa, aquele pecadinho que está trancado num cofre lá de casa. Aquele cofre ninguém mexe, aquele porão ninguém vai, né? Porque ali tem um pecadinho, e se tem um pecado, Deus tem dificuldade de operar, Deus tem dificuldade de resgatar uma vida, né? Então foi isso que Neemias fez. Ele pede para Deus, né, que Deus perdoe, né? Ele confessa os pecados ali, porque ele sabe que a cidade precisa ser reerguida, e ela precisa ser reerguida mediante a confissão dos pecados. Vamos seguindo. No versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha só que interessante, aí nós encontramos mais um elemento, que são elementos de ação de graças. Ele começa a render graças, né? Ele, mediante o arrependimento, né, Neemias ele deseja representar ali o povo de tal forma com que fará com que Deus seja misericordioso mais uma vez, né? Mais uma vez. Então ali ele começa, né, falando, né, rendendo ações de graças a Deus. Olha que interessante essa oração, né? Uma oração tão profunda que ele faz. Tem o capítulo inteiro, o capítulo 1 inteiro falando dessa oração, né? Que oração linda. Vamos lá para o nosso último elemento. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e as do teu servo e as dos teus servos que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê. Mediante este homem, nesse tempo, eu era copeiro do rei. Olha só, e aqui a gente fala sobre a súplica, né? Então agora sim, depois que ele fez, que ele adorou a Deus, que ele confessou os pecados, que ele rendeu graças, né? Neemias ele apresenta seus pedidos a Deus, né? Então a gente vê a persistência de Neemias, a perseverança com Deus, né? E é isso uma das características dos grandes líderes, né? A gente se prostrar diante de Deus. E aqui foi muito interessante essa oração, porque olha só, ela dominou todo o capítulo 1, né? A oração de Neemias. E essa oração ela tem um poder gigantesco, porque ela vai trazer a orientação para ele, ela vai trazer a abertura de caminhos para a ida dele a Jerusalém, porque aqui o grande objetivo de Jerusalém, o grande objetivo de Neemias é ajudar na reconstrução daqueles muros daquela cidade que foram derrubadas, e ele precisava de ter uma orientação,
Primeiro de tudo ele precisava ter até paz, né? Porque ele ficou triste, ele ficou amargurado, né? Então ele foi jejuar, ele foi buscar Deus, e aí ele começa a oração dele, né? Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente entende que, vou à igreja adorar, vou à nossa comunidade ali, eu vou adorar Deus, eu vou à igreja adorar Deus, e a gente acha que ali só em determinados momentos que a gente faz isso, né? Agora eu vou cantar, então agora eu vou louvar, eu vou adorar. Não, a oração também é um instrumento poderoso, né? Como dizia Billy Graham, né? Ore até você ficar íntimo de Deus, né? Então a oração é um elemento que você, né, começa a orar, começa a colocar diante dele, começa a fazer ali um diálogo realmente, né? Começa a exaltar o nome de Deus, começa o adorando, né? Vai conversando com Deus, vai abrindo o seu coração, e Deus ele vai trazendo a orientação para a sua vida, né? O livro de Neemias é um livro muito interessante porque ele mostra as características de pessoas que querem servir no reino de Deus. Então elas querem servir. Hoje em dia a gente vê muita gente que quer servir no reino de Deus, mas a pessoa às vezes não se prostra diante de Deus para saber o que ele deve fazer, por onde ele deve começar, por onde ele deve dar o primeiro passo para a obra de Deus, né? Muitas vezes a gente precisa até ficar quietinho ali no nosso canto, esperando, né, Deus falar conosco. Nós vivemos um mundo, um período que a gente quer tudo para ontem, tudo logo. E às vezes nós precisamos fazer como Neemias, a gente precisa se guardar, jejuar, buscar a Deus, para com que Ele nos traga a resposta correta para a nossa tomada de decisões. E assim eu encerro esse capítulo 1 do livro de Neemias. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Encontro você amanhã, domingo, na nossa celebração na IBNU Flórida. Deus os abençoe. Olá pessoal, eu sou a tia Andressa, eu estou aqui na IBNU Flórida. Hoje eu vim contar pra vocês uma história bem legal. Era uma vez uma cozinha igual a de vocês. E um certo dia as pessoas saíram e deixaram a louça toda suja, toda imunda. Foi então que apareceu uma esponja. Mas as esponjas também estavam sujas. E ela fez seu trabalho, mas não adiantou nada. Foi então aí que apareceu uma esponja limpa. Ela pegou, limpou toda a sua louça. Ela fez seu trabalho. Pois é, a gente também estamos sujos, mas não igual os pratos. Estamos sujos de pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. E como nós podemos tirar o pecado? Pedindo para Deus nos ajudar. Pois é, igual aquela música. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Pois é, Ele quer lavar o nosso coração. E o versículo de hoje é: lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7. Vamos lá, cantiga? Lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7. Agora é a vez de vocês. Muito bem! Lava-me e ficarei limpo. Salmo 5:1-7.